Graças, pais e irmãos. Karen está aguardando um pouquinho, foi, Lucas? Estava aguardando um pouquinho entrar ainda, não foi? Muitinho, né? Foi. Só um pouquinho. Um tantinho, foi. E eu falei, um tantão, um negócio de tantinho. O povo da fé, irmãos. Né, irmão? Irmã, peça para Dili. Glória a Deus, irmãos, Deus é bom em todo tempo, amém? Nosso Deus só tem feito maravilhas. E aí Deus colocou uma palavra em meu coração e eu creio que você vai entender essa palavra. Glória a Deus. Tem Apocalipse. Fala em Apocalipse, o pessoal fica meio... É bom, né, a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Temos presenciado, temos visto tantas coisas acontecendo. E, irmãos, nós sabemos que o Senhor está às portas, amém? Nosso Deus, Ele está às portas. E Ele diz em sua palavra, eis que cedo venho, né? E o meu galardão está comigo. E Ele vai dar, irmãos, àqueles que perseverarem até o fim. E aqui em Apocalipse, Deus falou tremendamente no meu coração sobre uma revelação de Jesus Cristo. E essa revelação são revelações do alto que a palavra diz que só vai receber aqueles que estão apercebidos, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que sabem quem é o seu Deus. E aí, irmãos, eu olhando para essa palavra, está escrito aí no Salmos em Apocalipse, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, diga aos servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Olha isso aí, irmãos. Há 2000 anos atrás, essa profecia veio a João, dizendo que coisas que iriam acontecer nesses últimos dias. E eu estava conversando com Karine hoje, que nós já estamos vivendo esses últimos dias. E nós podemos olhar assim, meu Deus, quantas gerações passaram? E nós estamos presenciando hoje a volta do Filho de Deus. Nós estamos vivendo isso hoje. Para mim isso é tremendo, irmãos. Nós somos praticamente, como está escrito em Mateus 24, em 1 Tessalonicenses, a igreja que vai presenciar o arrebatamento. Amém, irmãos? Se existe arrebatamento, se existem promessas e arrebatamento está no meio, eu sou um dos que está, sabe, um dos que vai concorrer a ser arrebatado se Jesus não volta antes. Não temos um encontro antes com o Senhor. Mas que para isso venha acontecer, eu coloquei um tema aqui, que eu achei interessante, que é possível viver o tempo profético, amém? Sem perder a essência. É possível. Isso depende de cada um de nós. E o que eu tenho que fazer? Correr a carreira, como Paulo disse, guardar a fé. A coroa como ele disse, né? A minha coroa já está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele já tinha uma expectativa, Paulo, de que tinha uma coroa reservada para ele, porque todos nós sabemos que existe uma coroa para cada um de nós. Nós, quando confessamos Jesus, chegamos a uma igreja evangélica que crê em Cristo, o único Deus verdadeiro, amém? Nós cremos no testemunho de Jesus, e nós estamos aqui por isso. E nós não vamos negociar a nossa fé. Chegamos até aqui, e toda a palavra profética que o Senhor Jesus falou está acontecendo. E eu pensando, olhando para esse tema da nossa igreja, da igreja, o testemunho de Cristo, isso fala muito aos nossos corações nesses dias. Amém? Que é possível viver esse tempo profético, que em Apocalipse, João também comentou sobre ele. E João descreve dizendo que, falando de uma revelação que Jesus Cristo deu a ele. Você imagine só, Jesus já tinha vindo à terra.
subiu, está à direita do Pai, intercedendo pelos seus. E João, um dos discípulos, que diz que é o discípulo amado, tem uma revelação, e ele comenta dessa revelação que ele teve, e Jesus orientou ele, orienta a igreja. E muitos deles pensavam que aquele fim seria no tempo que eles estavam vivos. Mas muitas coisas que Jesus falou com eles não foram coisas naquele tempo, era um tempo vindouro. Eles poderiam querer aquele tempo, mas ao mesmo tempo não era para eles, era para nós. E ele disse assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Existe uma revelação para servo. Então, quem não é servo, não vai ter revelação. Então, queira ser servo. Coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Naquele tempo, eles desejaram. Tanto que eles disseram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E Jesus disse para eles: não compete a vós saber tempos e estações que Deus reservou para o seu próprio, amém? Para o seu próprio fim. Nós estamos vivendo tempos proféticos, estações proféticas, que Deus está revelando à sua igreja. Existem sinais que nós temos que observar. Nós temos que meditar na palavra de Deus, estar sujeito aos sinais, amém? Para que possamos, irmãos, ter maturidade. E vem o testemunho de Cristo, que é, meu Deus, daqui a pouco vamos entrar ali. Pelo seu anjo enviou e notificou a João, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Versículo 3, bem-aventurado, mais que feliz. Amém? Se você não gosta de ler Bíblia, comece a ler a Bíblia. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, irmãos? O tempo está próximo. Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus já disse que estava próximo. Porque para Deus um dia é como 1000 anos para o homem, né? É rápido. E já chegou o tempo. Já chegou o tempo porque Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: olha aí, os campos já estão prontos, embranquecidos para a colheita. E nós estamos vendo os tempos, irmãos. Sabe, já estão se mostrando quem é joio, quem é trigo. Já está mostrando as Escrituras que quem está sujo se suje mais, quem estiver limpo se purifique mais. Chegou o tempo de separar o bode das ovelhas. Chegou o tempo de mostrar quem é trigo, quem é joio, porque se parecem, mas estamos vendo já a manifestação do erro. Pessoas já estão pendendo para o lado de Cristo e outros para o lado do inimigo. Jesus explica essa parábola, os discípulos dizem depois: explica-nos a parábola. E ele diz: o joio são os filhos do maligno, os quais foram semeados na terra para seduzir os filhos de Deus à perdição. E o trigo são os filhos de Deus. E a colheita Deus enviará os anjos. E aqui o interessante, quando eu olho para essa palavra, Jesus dizendo para nós: guarde o que está escrito. Bem-aventurado que lê, que ouve, que guarda as profecias deste livro, pois vão se cumprir. E aí em Mateus capítulo 24, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês. Comecem, irmãos, a folhearem as Bíblias, compre Bíblia quem não tem, medite na palavra de Deus, porque
O celular rouba a palavra. Não brinquem não, viu? Mateus 24, daqui a pouco eu vou dizer, ó, não boto mais nada ali. O pessoal vai estar todo mundo com a Bíblia nas mãos. Mas já começou já, ô glória. E eu estava pensando nisso mesmo, aí. Quem está sem Bíblia, compartilhe com seu irmão. Mateus 24, no versículo 24. Versículo 14, irmãos. No versículo 14, desculpa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então, virá o quê? E esse evangelho, o testemunho de Cristo, será pregado em todo o mundo. Então, virá o fim. Nós temos presenciado isso, irmãos. O evangelho está se expandindo. Sabe, irmãos, e nós temos vivido essa palavra. Em Mateus 24, 10, voltando um pouquinho, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Olha o que diz aí. Escândalo. E a palavra diz, ai de quem por quem vem um escândalo. Ai de quem faz com que seu irmão tropece. Você que tem um testemunho de Cristo, você não pode escandalizar o seu irmão. Você não pode andar de todo jeito. Amém? Você tem que andar com um modo digno da vocação que você foi chamado. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Por qualquer coisa, nós saímos do Espírito e caímos para a carne. Por ofensas, por palavra que não nos agrada. Não reconhecemos o tempo que nós estamos vivendo, as estações que nós estamos vivendo. A vocação, quando nós fomos chamados, não entendemos e queremos viver as nossas vidas. Não aguentamos um apertinho de nada e já nos escandalizamos. E a palavra diz, ai de quem por quem vem o escândalo. Estava conversando com Daniel hoje que o Espírito Santo de Deus é santo. E a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. E o Espírito Santo anda com você. Quando você anda no Espírito. Mas quando você pende para a carne, ele se afasta. Porque não podemos adorar dois senhores. Porque podemos amar um e ao outro. Está escrito. Quando você anda com o Espírito de Deus, você ganha confiança. A alegria completa dentro de você. A paz interior dentro de você, de que, apesar de tudo que acontece, há uma esperança viva. É o Espírito Santo que vai nos levantar, irmãos. Está nos levantando. Mas cuidado. Como você está andando. O que você está desejando. Cuidado nas redes sociais, homens. E até mulheres também. Olha o que você vê. Existem uns olhos que tudo vê. Um homem que diz, eu temo a Deus porque é o princípio da sabedoria, eu temo ao Senhor. E com o temor do Senhor, há o que é segurança, há conselhos de Deus. Há uma informação de Deus. Mas quando você está se escandalizando, vendo sites pornográficos, seja o que for, está entrando também no teu coração, o Espírito Santo não está habitando naquela área, irmãos. Você está dando legalidade a Satanás. Se Jesus chegar hoje, aqui um monte arrebatado, ficou alguns, o que você vai dizer? Fiquei, me perdoe, já era, cara. Se você morrer no pecado, que nenhum de vós padeça como homicida, malfeitor, mas como fazedores de boas obras. Como homens que esperam pelo seu Senhor, como está escrito, eu vou dizer daqui a pouco. Não de todo jeito. Tem gente que já sabe, irmãos, ouve a palavra, mas não praticam a palavra.
Existe um espírito de pombagira, sabe, de adultério, que está aí no mundo aí, atuando aí. E se você der legalidade a ele, vai entrar e vai derrubar você, sua casa, sua família, tudo. Porque ele só quer que você se afaste do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que numa casa sendo edificada, quando o Espírito Santo chega, ele arruma a casa, deixa pronta a casa. Mas aí tem um momento que você brinca, o Espírito sai, Espírito Santo, e volta aquele que saiu primeiro, trazendo consigo 7 espíritos piores. E eu fiquei pensando naquilo ali, que tristeza. E torna o estádio daquele homem pior do que o primeiro. Há portas que estão se abrindo e pessoas não estão entendendo. Tem muitos esmorecidos na fé, pedindo a Deus orientação e não estão conseguindo. Andando no mundo da vaidade, querendo imitar o mundo. Você não pode mais imitar o mundo mais. Muitos vão de se escandalizar. Por que ele está dizendo isso? Porque eram crentes, aqueles que creem. Muitos vão se escandalizar. Muitos vão sair, sabe? Vai dar legalidade ao diabo. E lá na frente vai dizer, eu estou desviado, mas eu vou voltar. A palavra fala da apostasia. Muitos apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E a palavra do Senhor diz que ele vai chamar a atenção. Ai de quem por quem venha o escândalo. Aguarde no Senhor com paciência. A palavra fala isso, irmãos. Que não há acusação contra os escolhidos de Deus. Romanos 13, eu quero que vocês abram aí. Aproveitem o tempo que vocês estão nessa terra. Aproveitem mesmo. Para louvar a Deus. Pai, eu andei nessa terra. Os anjos lá em cima vão dizer, rapaz, você estava naquela terra, né? Ali era só trevas. E hoje você está aqui na glória. Você é um vencedor. Mais que vencedor. E os anjos estão para te servir. Jesus vai dizer, senta na mesa. Sentem na mesa, vocês merecem. Meu irmão, não há nada que troque essa glória. Nesse mundo não há nada. Pode ser o que vocês pensarem aí, não nada substitui a glória que há de vir. Amém? Seja um vencedor, você é um vencedor, amanhã eu vou me levantar. O pecado não vai ter domínio sobre a minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Romanos. Jesus te chama para avançar. Jesus te chama para ser mais que vencedor. Há uma coroa que nos está reservada, a qual o Senhor justo juiz. E Paulo diz, me dará naquele dia. Aí ele diz, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, louva a Deus por você estar na casa do Senhor hoje. Romanos capítulo 13, no versículo 11. Pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Todos nós. E a palavra diz em Romanos também, capítulo 13, versículo 11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. E outras versões dizem, a vós que conheceis o tempo. Nós sabemos o tempo. E tem uma palavra lá em Apocalipse que diz, desperta tu que dorme e Cristo esclarecerá. Se você não despertar, ele não vai esclarecer. E no versículo 11 ele continua dizendo, no capítulo 13, isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém, irmãos? Porque existe um tempo que nós aceitamos a fé. E até aqui você tem nos ajudado. Até aqui você permanece firme, né irmã Lourdinha? Até aqui, irmão, perseverando.
Eu continuo declarando que Jesus é meu Senhor. Eu estou tomando a ceia, eu louvo a Deus em todo o tempo. Nada vai me tirar essa glória. A vós que conheceis o tempo, já é hora de despertar-vos do sono. A nossa salvação está mais próxima. Amém? 2 Coríntios 6:3. Glória a Deus. E como eu faço isso, pastor? Capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável. Como você se despertou, ele diz: eu ouvi você no tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Amém? Quem vai garantir o dia de amanhã? Quem vai me garantir que eu estarei vivo amanhã? Ou daqui a 5 anos, 10 anos? Porque está tão perto que eu não boto mais nem 10 anos. Está uns 10 anos aí, mas eu vou botar uns 6 anos, 5 anos aí. Não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo. Mas os sinais estão evidentes. E Jesus deixou bem claro isso. Não dando nós, versículo 3, escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Que vergonha. Já pensou um pastor de igreja adultera, e aí depois os escândalos, o cara vai para onde? Naufragou na fé. Uma pessoa só sente que ele está distante do Espírito quando ele peca. Quando ele tem vida com Deus, ele busca o Senhor, passa um tempo buscando, chega um dia que ele se afasta de Deus, ele diz: eita, pequei, errei, e não vivendo o evangelho, a graça maravilhosa do Senhor, foi escândalo. Então não queira pecar. Teve uma pessoa que ele adulterou, a esposa pegou, e foi um barraco, e ele me contou tudo. Eu digo: meu irmão, já senti um clima, eu já via. Satanás é astuto demais. Ele conhece o ponto fraco de cada um. Por isso que Jesus diz: não dê legalidade a Satanás. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E aí depois ele pega e mostra um diploma que ele tem recebido de teologia. E aí eu peguei e tranquei a gaveta e disse: não significa nada. Pegou o anel, isso é verdade. Não é mais a mesma coisa. Então, irmãos, vamos padecer não como homicidas, malfeitores, mas como fazedores de boas obras. Amém? E aí, como Romanos ainda, 2 Coríntios, né? 6:3, não dando nós escândalo em coisa alguma. Isso é o evangelho, irmãos, que está dizendo, é a palavra de Deus, não é pastor José Nildo, estou sendo no canal. É Jesus falando com você. Amém? Está escrito: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, dá muita paciência nas aflições, nas necessidades e angústias, nos açoites e prisões, nos tumultos, foi o que Paulo passou, nos trabalhos, nas vigílias e jejuns. Quantas coisas Paulo passou? Como era a vida de Paulo? Um exemplo para nós hoje. Um exemplo de um cristão, sabe, batalhando pela fé. Batalhando pela fé até o fim. Amém, irmãos? E um salmista, no Salmo 90, versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Eu quero contar os meus dias. Você está aqui, nós estamos aqui, daqui a 50 anos, não tem mais nenhum de nós aqui, irmãos, 50, 60 anos, não tem mais. Aí você olha assim: não, mas a juventude, irmão, está tudo acontecendo, e nós estamos vigilantes.
E tu não sempre pedir essa orientação. Deus ensina-nos a contar os nossos dias. Eu quero ter um coração sábio. Eu não quero pecar contra ti. Amém? E 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos já finalizando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não foi esse versículo aqui, não. Vamos mudar, irmão, para Lucas 12, 36. Eu quero que o pessoal do louvor venha aqui à frente, em nome de Jesus também. Lucas 12, 36. Tem um versículo aqui que estava... Aleluia. Doze, 35. A parábola do servo vigilante. Estejam os vossos lombos acesas, as vossas candeias. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós iguais, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Se você tem um Senhor, sejais como estes homens. Quando houver de voltar das bodas, para quando ele vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à sua mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, ou achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Esteja vigilante, irmãos. Amém? Vigiaria. E não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Sabe de quem é essa palavra? O próprio Senhor Jesus dizendo. Ele disse, olha, estou às portas e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E a pergunta é, você está preparado? Falando do testemunho de Cristo, e o nosso testemunho? Levamos em nossos corpos a marca de Cristo? Pessoas têm olhado para nós e têm falado, esse é um verdadeiro cristão. Disse Pedro, Senhor, diz essa parábola só a nós ou também a todos? E disse ao Senhor, qual o mordomo fiel e prudente? Nós somos mordomos e fiéis, prudentes de Deus, servos. Jesus disse isso. A quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a ração em seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado, mais que feliz. Você com a mão no arado, amém, irmãos? Sem olhar para trás, servindo ao Senhor. Não tem coisa melhor, irmãos. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus.